Bom dia, galera. Boa tarde, né, galerinha? Que eu tô gravando de manhã, agora de manhã, então é bom dia, mas pros meninos que vão assistir é boa tarde. Nós iremos estudar nessa aula 4, sobre a origem da humanidade. Eu sou a professora Camila. Eu e a professora Cleia trabalhamos juntas nessas turmas. Como assim, professora? As duas da aula na turma? Não. A professora Cleia pega o sexto ano A, B, C e D. E eu fico com o sexto ano E. Por isso, nós preparamos as mesmas aulas, porém, explicamos cada professora em suas turmas, tá bom? Então, vamos lá. Galerinha, vocês já se perguntaram como que surgiu o mundo? De onde nós viemos? Vocês já tentaram imaginar? Lá na sua casa, tentar como que nós nascemos, como criou o mundo, como esse mundo surgiu, como surgiu a água, como surgiu o ar, como surgiu o universo. Vocês já pararam para se perguntar isso? Os que já, muito em sala de aula, responde. Aqui não tem como responder, mas eu sei a maioria das pessoas os meninos queriam responder. E ficariam sem respostas. Ia falar, professora, eu aprendi na minha casa que Deus criou o mundo. Outro aluno falaria a mesma coisa. O outro aluno falaria, eu acho que o mundo surgiu do nada. E nós iríamos começar um diálogo, mas aqui não é possível, eu sinto muita falta disso. Mas enfim, vamos continuar. Nós temos algumas teorias de criação do mundo. Nós temos o criacionismo. O criacionismo, ele é entre diversas explicações para o aparecimento do ser humano na Terra, se destaca o amplo debate do que defendia os judeus e os cristãos, a teoria da evolução. Então, por exemplo, Darwin, ele falava que nós evoluímos do macaco. Já na Bíblia diz que Deus criou o mundo, Deus criou os seres humanos, Deus criou a água, o ar em 7 dias, correto? E o criacionismo, ele fala isso. Ele fala que a questão da origem do homem remete a um amplo debate na qual filosofia, religião e ciência entram uma cena de construir diferentes concepções de existência humana. Como assim? Por explicações míticas, religiosas, o homem ele sempre busca a resposta para a questão da explicação do mundo. Como assim? O criacionismo, os judeus acreditam que Deus criou o mundo. Os cristãos acreditam que Deus criou o mundo. Já os cientistas acreditam na teoria do Big Bang, ou seja, houve uma grande explosão de partículas e dessa explosão, da evolução dessa explosão, foi criado o mundo. Então, eu estou aqui para mostrar para vocês cada pilar da evolução, tá bom? Então tá, vamos para o próximo slide aqui. Vamos explicar na mitologia grega. A mitologia grega atribuiu a origem do homem ao feito de titãs, Epimeteu e Prometeu. Epidemeu teria criado os homens sem vida, imperfeitos e feitos a partir de um molde de barro. Por compaixão, seu irmão Prometeu resolveu roubar o fogo do deus Vulcano para dar vida à raça humana. Ou seja, para os povos gregos, os humanos veio através do barro. 2 deuses criaram os humanos através do barro. E por um fogo do deus Vulcano foi gerado o ser humano. Professora, isso é verdade? Isso é uma mitologia, ou seja, é uma lenda grega. Os gregos sabiam explicar a origem da Terra e do humano assim, tá? Já na mitologia chinesa, na lenda chinesa, ele atribui a criação da raça humana à solidão da deusa Nuar, que ao perceber sua sombra sobre as ondas de um rio, resolveu criar seres à sua semelhança. Lembrando que esse slide está limitado à criação do ser humano. Nós estamos falando da criação da Terra, enfim, tá? Tem a mitologia maia, ou seja, a lenda dos povos maias,
que a população que ocupava as terras de hoje pertencentes à América Central e ao México, o panteão, conjunto de deuses, se juntou às divindades Tepeu e Gulgumate para criar o ser humano. Houve 3 tentativas de criação. Na primeira, tentaram usar a lama, mas ela se desmanchava. Na segunda, usaram madeira, que ao final da criação até tinha o formato de ser humano, mas não possuía alma. Por fim, usaram o milho e com ele conseguiram criar o primeiro humano. Ou seja, essa é a mitologia maia. Acredita-se que o humano veio do milho. Nós temos a mitologia egípcia. Existem variações do mito da origem da humanidade. Segundo um desses mitos egípcios, Ra criou a terra, povoou-a com plantas e animais e depois, a partir de suas lágrimas, criou o ser humano. Então, para a lenda dos egípcios é que os humanos surgiram a partir de lágrimas. A mitologia guarani, etnia indígena que habitava as terras sul-americanas, ou seja, o Brasil, Paraguai, Argentina. Antes da chegada dos europeus, para a cultura tupã, o criador do mundo é o deus Trovão. Criou Rupavê, o primeiro homem, o pai dos povos, e Xipave, a mulher e a mãe dos povos, a partir das estátuas feitas de barro nas quais soprou a vida. Desde então, muitos outros homens e mulheres foram nascendo até povoar o mundo, que seria, na visão guarani, provavelmente grande parte da América do Sul, ou seja, onde nós moramos. Para os índios, eles acreditavam nesse mito, nessa lenda da criação dos seres humanos e do mundo. A mitologia iorubá, etnia da África Ocidental, atribui a criação do mundo e da humanidade a Obatalá, que, com a ajuda de Oduduá, usou o barro para criar o ser humano e deu o sopro de vida. Então, de acordo com a lenda africana, nós viemos do barro também. Então, muitas mitologias acreditam que nós viemos do barro, tá? Vamos para o próximo slidezinho aí. No próximo slide está dizendo o quê? Desde que em cada cultura há diferentes mitos de criação como ser humano e com frequência o mesmo mito apresenta diferentes versões, ou seja, é narrado de variações por povos diferentes. Então, cada civilização, cada país explica a criação do mundo de uma forma. Então, para os gregos, para a lenda grega, foi através do barro com o fogo do vulcão que nós somos criados. Para mitologia chinesa, foi uma deusa que se sentia solitária e resolveu criar seres com a semelhança dela. Para a lenda maia, nós viemos do milho. Para os egípcios, nós viemos das lágrimas. Para os índios, nós viemos de estátuas de barro. Dos africanos, nós viemos do barro também. Nós temos o cristianismo, que é o que muitas pessoas hoje têm fé em acreditar, que adota a Bíblia como fonte explicativa sobre a criação do homem. Segundo a narrativa bíblica, o homem foi concebido depois que Deus criou os céus e a terra, também feito a partir do barro. O homem teria ganhado vida quando Deus assoprou o fôlego da vida em suas narinas. Outras religiões contemporâneas e antigas formulam outras explicações, sendo que algumas chegam até pontos de explicação bastante semelhantes. Vocês viram que durante várias lendas que eu expliquei, muitas falavam que nós viemos do barro, então predomina essa questão que nós viemos da terra, e da terra para a terra nós iremos voltar quando morrer. Então, professora, você quer dizer então que, por exemplo, a lenda dos índios quer dizer verdade? Professora, você quer dizer então que a lenda dos egípcios quer dizer verdade? Não, galerinha. A única fonte hoje que nós temos e conseguimos ler o tipo de criação do mundo que foi escrito muito antes de nós nascermos é a Bíblia. A Bíblia tem muitos anos, muitos anos que explica essa criação do mundo, junto com os cientistas na teoria da evolução. Então, esses outros povos, eles tiveram as suas lendas, mas não foram tão fixas igual a Bíblia. A Bíblia explica do início ao fim
como foi a criação do mundo e como o mundo vai acabar. É o único livro que nós temos que explica isso, tá? Vamos, o próximo slide. Evolução humana. Em oposição ao criacionismo, a teoria evolucionista parte do princípio de que o homem é o resultado de um lento processo de alterações, mudanças. Esta é a lei ideal central da evolução. Os seres vivos, vegetais e animais, incluindo os seres humanos, se originavam de seres mais simples, que foram se modificando ao longo do tempo. Essa teoria, formulada na segunda metade do século XIX pelo cientista inglês Charles Darwin, falei dele no início do slide, tem sido aperfeiçoada pelos pesquisadores e hoje é aceita pela maioria dos cientistas. Após abandonar seus estudos de medicina, ele decidiu se dedicar às pesquisas sobre a natureza. E aí, a grande contribuição de Darwin foi a evolução, a ideia de seleção natural. Ele observou que os seres vivos sofrem modificações que podem ser passadas para gerações seguintes. Vamos ver a girafinha aí, ó. A girafinha tá aqui. Deixa eu botar uma setinha aqui. Ó, a girafinha aqui. Aqui era menorzinha. Aqui ela foi evoluindo até ela se tornar uma girafona. Aqui do mesmo jeito, os bebês foram evoluindo. Professora, quer dizer verdade? É a única coisa tipicamente comprovada junto com a Bíblia que nós temos hoje como explicação. Mas isso é mais para a parte da ciência, tá? No caso das girafas, ele imaginou que antigamente, vou tirar isso aqui. Antigamente haveria animais de pescoço curto e pescoço longo. Com a oferta abundante de alimentos altos nas árvores, ou seja, a girafa não tinha um pescoço grande, mas ela precisava alcançar a comida na árvore. Então, com o processo de alcançar, o pescoço da girafa evoluiu para se adaptar ao ambiente que ela vive, tá? A seleção natural nada mais é, portanto, do que o resultado da transmissão hereditária de características que melhor adaptam ao meio ambiente, tá? Ou seja, a girafa aumentou o pescoço para pegar a maçã, por exemplo. O peixe criou e desenvolveu nadadeiras para poder nadar no mar. E assim a teoria da evolução vai se explicando. E por fim, nós temos essa ideia de seleção natural que não encontrou muita resistência, pois explicava a extinção de animais como dinossauros, do quais já haviam sido encontrados muitos vestígios. O que causou grande indignação tanto nos meios religiosos quanto nos científicos foi a afirmação de que o ser humano e o macaco tinham um parente em comum, que vivia há milhões de anos. Logo, porém, surgiria a comprovação dessa teoria, à medida que os pesquisadores descobriam esqueletos com características intermediárias entre os humanos e os símios. Então, na teoria da evolução, acredita-se que nós somos a evolução do macaquinho. Que antes de nós evoluirmos para ser hoje, ter essa estrutura humana, nós éramos um macaquinho que evoluímos, fomos evoluindo para se adaptar ao meio. Então, primeiro nós éramos macacos, de macacos nós passamos para outro macaco evoluído, conseguimos fazer a pinça com a mão. Depois nós passamos para o macaco que criava ferramentas, depois nós passávamos para o macaco que criava vestimentas, depois nós passamos para ser seres Homo sapiens. Nós iremos explicar essa evolução direitinho nas próximas aulas, tá bom, galerinha? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu fico aguardando o retorno de vocês das atividades, tá bom? Nossa atividade dessa semana ela vai ser bem simplória, bem tranquila. Deixa eu abrir ela aqui. Nós temos aí um textinho, tá bom? Coloquei um textinho na nossa atividade para vocês lerem. Embaixo eu coloquei só para vocês interpretarem, tá bom? O texto. Então é necessário que vocês leiam o texto, tá bom? Com paciência, com tranquilidade. Leiam o textinho de tudo que eu expliquei.
Consultem o texto antes de fazer a atividade. Manda fotinhas que a professora consegue corrigir. Muitas vezes eu coloco recebido, mas eu não corrijo na hora. Eu corrijo depois, com mais calma, com mais cautela, para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham uma ótima semana. Abraços, fiquem com Deus.